Senhor, irmãos? Amém? Estou feliz porque essa oportunidade o Senhor tem me dado hoje. Aleluia. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder.
Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Esta mensagem é fresquinha, Deus me deu hoje, enquanto eu caminhava pela feira. Tem hora que nós ficamos nos perguntando a respeito de mensagem. Isso foi interessante, aconteceu na quinta-feira, na sexta-feira, lá em São Paulo. Era para eu ministrar a palavra. E eu, como qualquer pregador que está acostumado a pregar, sempre tem várias mensagens. Mas não tinha aquela que atraísse o meu coração. E eu, preocupadíssimo, Senhor, o que eu vou falar aqui? E Deus, Ele é fiel. E Ele me deu uma palavra. Enquanto o grupo louvava lá, o grupo de louvor louvava, Deus me deu uma palavra tremenda. E hoje não vai ser diferente nesse lugar. Se fala muito pouco a respeito da vida de Jesus. E por se falar muito pouco, eu acredito que o número de pessoas que termina se corrompendo, que termina se esfriando, que termina morrendo espiritualmente, tem crescido. E enquanto eu caminhava pela feira, junto com a pastora Amanda e a mãe dela, em um dos comentários que as duas fizeram, Deus falou mais forte no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Esse foi um texto fortíssimo, não é, Tamires? Que Deus colocou no meu coração nessa noite. Nós vamos falar, irmãos, sobre essas 10
virgens. Notem que no texto todas elas são virgens. E todas elas tinham lâmpadas. E todas as lâmpadas estavam acesas. Amém? Bom, a história diz que essas mulheres, 5 delas eram virgens. 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram insensatas ou loucas. O fato é que as 10 estavam com um casamento programado para acontecer. E o que me chama a atenção que esse casamento estava marcado para o horário da noite. Porque a história diz que cada uma delas carregava uma lâmpada acesa. Mas aconteceu um fato histórico, pelo menos aqui no Brasil, para nós é histórico, porque toda vez que eu ministro essa palavra, eu tenho que falar isso. Porque aqui no Brasil, quando se tem um casamento marcado, quem atrasa é a noiva. Eu nunca vi falar que o noivo se atrasou no casamento. Quem atrasa sempre é a noiva. Só que a Bíblia relata o contrário. A Bíblia fala, está escrito na Bíblia, que na realidade quem atrasou foi o noivo. E ele atrasou muito, a ponto delas dormirem. Mas à meia-noite tocaram-se as trombetas, tocaram-se as buzinas, e alguém gritou: lá vem o noivo, vão ao encontro dele. E aí as 10 despertaram. Só que as 5 prudentes, as suas lâmpadas estavam acesas, e as 5 loucas, as suas lâmpadas estavam apagadas. Sabe por que as delas estavam apagadas? Porque, querido, para que as lâmpadas fossem acesas, era necessário ter o azeite. O azeite era o combustível para manter as lâmpadas acesas. E as prudentes, elas tinham levado consigo o azeite. Porém, as loucas não levaram o azeite. E por isso, as lâmpadas delas se apagaram. E aí foi aquele desespero: olha, nos empresta, nos vende um pouco do seu azeite, para que possamos todas encontrar com o noivo. Mas as prudentes falaram assim: olha, nós não podemos, porque se nós darmos do nosso azeite, pode ser que nós também ficaremos sem, e nenhuma de nós chegaremos até o noivo. Faz o seguinte: vão até a venda e vão comprar o azeite. E aí elas saíram, as 5 loucas saíram para comprar o azeite. E quando elas retornaram, já não encontraram mais ninguém, porque o noivo já tinha pegado as 5 virgens prudentes, já tinha levado para as bodas, ou seja, para a festa, e tinha se fechado os portões. E quando elas bateram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos. Aí aconteceu que de lá de dentro ouviu-se uma voz: em verdade vos digo que não vos conheço. Gente, como é que você está de casamento marcado com o noivo, e na hora do casamento o noivo fala: eu não te conheço?
Foi o que aconteceu nessa história. Em verdade vos digo, não vos conheço. E aí a história termina assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem é o Filho do Homem dessa história? Jesus Cristo. Quem é o noivo dessa história ou o esposo? Jesus Cristo. E aí, a Bíblia, ela nos dá uma direção de quando isso vai acontecer, de quando será o dia, porque ela fala assim: olha, o dia e nem a hora não sabeis. Ou seja, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas ela dá uma direção, pelo menos da hora. A Bíblia dá uma direção, porque a história fala assim que à meia-noite tocaram-se as trombetas e o noivo chegou. Meia-noite tocou as trombetas e o noivo veio. Podemos dizer e não afirmar que possivelmente a volta de Jesus será durante a noite. Podemos dizer, mas nunca afirmar, porque só Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Mas não importa se é de noite ou se é de dia, o importante é que nós possamos estar atentos, preparados, para que quando ele voltar, possamos juntos subir e entrar para as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Jesus Cristo. Eu quero separar por partes algumas palavras que me chamaram a atenção nesse texto, e nós vamos então trabalhar nessa mensagem até a hora que o Senhor nos permitir dentro do nosso horário. Primeiro, irmãos, o esposo. A história fala de o esposo, que era o noivo. Esse esposo, ele é Jesus Cristo, como eu acabei de dizer. E nele representa festa, alegria. Em Jesus Cristo nós temos festa. Em Jesus Cristo nós temos alegria. Você percebe, querido, que quando você vê um cristão que verdadeiramente ele entregou a sua vida a Jesus, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, sorrindo, mesmo ele estando passando por dificuldades financeiras, por dificuldades materiais, mesmo ele passando por algum problema na família, mesmo ele estando com uma enfermidade, mas ele continua alegre, porque ele sabe que a sua dependência é em Jesus Cristo. Ele sabe que a qualquer momento a sua bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar. Oh, nessa noite eu quero ministrar a palavra para cristãos, para crentes alegres, crentes que entregaram verdadeiramente a sua vida a Jesus. Mas eu também quero falar também para você que está aí fraquinho, para você que está pensando, para você que está titubeando. Quero pregar para os dois tipos de pessoas. Amém? A história fala, irmãos, de uma grande festa. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que o nosso coração não sentiu. Dá para entender isso? Aquilo que os nossos olhos jamais viram,
Porque se você tivesse entendido, você já tinha dado uma linda salva de palmas. O que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, é o que Jesus Cristo tem preparado para a igreja. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós é coisa do outro mundo. É coisa de Deus mesmo, é coisa dos céus. Eu lembro de uma história na Bíblia de um casamento, das bodas de Caná da Galileia. E na história fala que acabou o vinho naquele casamento. E Jesus estava naquele casamento. E Jesus então pediu para o mestre-sala, os serviçais, para que trouxesse água, muita água, e colocasse nos cântaros ali. E depois que encheram os cântaros, as talhas, Jesus falou: agora pega essa água e vire na taça. E quando viraram aquela água na taça, já não era mais água, era vinho. E quando o mestre-sala tomou aquela água que era vinho, ele falou: incrível! Em todas as festas, em todos os casamentos, primeiro eles dão o vinho bom. E quando as pessoas já estão bem alegres, aí eles dão o mais ruizinho, que já está alegre mesmo, já não vai sentir a diferença. Mas aqui é o contrário. Aqui vocês deixaram o melhor para o último, para o final. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tinha transformado aquela água em vinho. Aonde Jesus está, irmãos, há alegria. Aonde Jesus está, há festa. Aonde Jesus está, há abundância de alegria. Deixa eu profetizar algo na sua vida. Naquela história, Jesus transformou a água em vinho. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez a sua vida esteja como água, esteja em lágrimas. Talvez a sua situação hoje não é das melhores, não é favorável. Talvez você está aqui, mas o teu pensamento está em outro lugar. Talvez você está aqui, mas está preocupado, não consegue nem mesmo se concentrar nessa reunião. Mas deixa eu falar para você: Jesus Cristo está aqui, e quem sabe hoje Ele vai mudar a tua história. Quem sabe hoje Ele vai transformar a tua tristeza em alegria. Ele vai transformar a tua água em vinho. Oh! Um aplauso ao Senhor. Segundo, irmãos, vamos falar de virgem agora. As virgens, ela representa a igreja. Então, as virgens representam a igreja. E aí, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele escreve assim: porque estou zeloso de vós, e com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Vou repetir. Palavra de Paulo para a igreja que estava localizada na cidade de Coríntios, para a igreja de Coríntios. Paulo ministrando para aquela igreja, ele fala assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Eu estou dizendo, irmãos, que nesse momento, aonde houver uma igreja
ele está ministrando com zelo, ele está ensinando com o zelo de Deus, preparando a igreja como uma virgem para um marido, para um esposo, a saber, Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite porque você está sendo preparado, preparada para um encontro eterno com Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E se você quer este encontro, eu te convido você agora a dar uma linda salva de palmas. Depois eu falo mais de virgem. Deixa eu falar agora um pouco da lâmpada. As lâmpadas que as 10 estavam, ela representa a vida. A lâmpada representa a vida. Quando nós nascemos, nós ascendemos para este mundo. E quando nós morremos, a lâmpada da nossa vida, ela também se apaga. Se encerrou-se aquela vida. Como está a tua lâmpada hoje? Como está a tua vida hoje? E quando eu falo de vida, irmãos, eu não estou falando somente da vida espiritual, mas eu posso falar da vida material, a vida pessoa. Você tem cuidado da sua vida? Tem gente que esquece de cuidar da vida dele para cuidar da vida dos outros. A vida dele mesmo está largada. Agora ele pega da ponta da rua, de cima a embaixo, de baixo de cima, ele sabe tudo. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida sentimental. Amém? O azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. O azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. A unção de Deus. Você percebe que o crente que tem a unção de Deus, o crente que tem o Espírito Santo, ele é diferenciado. Olha, deixa eu ensinar uma coisa aqui. Eu não estou falando de línguas estranhas, não. As pessoas às vezes confundem em você ser cheio do Espírito Santo com quem fala em língua estranha. A pessoa ser cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem o Espírito Santo dentro do seu ser todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Falar em línguas estranhas não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo. Até porque se vier aqui um japonês aqui, ele fala na língua japonesa. Não é estranha para nós? Sim ou não? Se vir um paraguaio aqui, paraguaio, ó, né? Vai falar em castelhano. Para nós é estranho. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio de Deus. É a presença de Deus na sua vida constantemente. Amém? Amém. Aleluia! E quem tem essa presença de Deus na vida, a sua lâmpada está acesa. Ou seja, a sua vida está ativa. Voltamos um pouquinho agora das virgens. Vamos falar um pouco das loucas. Eu disse na história que ao partirem ao encontro, elas
acesa, ou seja, a ponto de as suas lâmpadas apagarem. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu disse há pouco que as virgens representam a igreja. Só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Nós estamos falando de 2 tipos de igreja, 2 qualidades de pessoa. Uma pessoa que é prudente e uma pessoa que é louca. Estamos falando de 2 classes de pessoa, ou seja, 2 tipos de igreja. As loucas, escute bem, as suas lâmpadas apagaram porque faltou o azeite.